Ao longo da história, muitas pessoas conheceram as coisas profundas de Satanás, como por exemplo, Aleister Crowley e Helena Blavatsky. Então, isso é ruim demais, porque nem você, nem eu e nem ninguém podemos querer conhecer essas coisas, porque são coisas perversas, malignas. São coisas que podem destruir as nossas vidas, podem nos cegar o entendimento, podem nos escravizar. E isso não é bom para ninguém. É um perigo espiritual gravíssimo tentar querer conhecer as coisas profundas de Satanás, pelas quais ele vai te escravizar. Essa é a realidade. E aquelas pessoas que se envolveram com isso tiveram um fim trágico, sem dúvida alguma. E agora estão em um lugar que, infelizmente, é pior do que qualquer outro lugar que possa existir no mundo. Então, isso é horrível demais. Não recomendo a ninguém que faça tal coisa, porque isso é errado. E para você e para mim, o que deve ser dito é que devemos fugir dessas coisas. Fugir mesmo, escapar, sair fora. Não dar lugar a ocasião alguma para as coisas profundas de Satanás nas nossas vidas. Porque isso pode nos levar para o inferno, digamos assim. Então, não é boa coisa para ninguém se envolver com isso. E isso tem que ficar bem claro, porque o diabo cega o entendimento das pessoas. E as pessoas buscam isso pensando adquirir algo mais que eles não conseguem sozinhos. Mas o diabo oferece essas coisas profundas para que as pessoas possam, como é que posso dizer, possam se aprofundar nisso, possam ser versadas nesse conhecimento. E ao fazerem isso, elas atraem para si algo ruim, algo perverso. Então, isso não é bom para ninguém. E é preciso encorajar, incentivar e estimular as pessoas para que não cometam esse erro em tempo algum. Porque quem comete esse erro, infelizmente, fica escravo dessas coisas profundas que tomam conta de sua vida. E isso é ruim demais. As pessoas que se envolveram com isso ao longo da história sofreram consequências terríveis na vida. Não conseguiam dormir direito, digamos assim. Então, isso são uma das más consequências que pode acontecer com aquelas pessoas que se envolvem ou conhecem as coisas profundas de Satanás. Então eu não recomendo isso para ninguém. E eu vou ler aqui um texto onde está escrito a respeito disso. Esse texto está aqui no livro de Apocalipse de João, capítulo 2, versículo 24. Onde está escrito assim, ó. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então, ele está falando aqui que naquela época, muitas pessoas conheceram as obras profundas de Satanás. Pessoal, isso é algo antigo no mundo. Muitas pessoas se enveredaram por esse caminho que parecia perfeito. Parecia perfeito para eles conhecer as coisas profundas de Satanás. Mas o final do caminho deles, ou seja, da vida, foi morte. Então,
essas pessoas colheram aquilo que plantaram. E, infelizmente, elas foram para um lugar terrível, que conhecemos como inferno. Então, isso é a realidade. Sem dúvida alguma. Então, um ser humano consciente como você e eu, ao sabermos disso, dos resultados que isso pode causar na vida, na sua, na minha vida, na vida de qualquer pessoa, não podemos dar lugar à ocasião a isso. Não podemos querer isso. Não podemos buscar esse tipo de coisa. Não podemos buscar o conhecimento das coisas profundas de Satanás. Porque tudo é errado. É perverso, é maligno. São feitiços. São, enfim, são coisas diabólicas, digamos assim. Satanás fica satisfeito quando alguém procura conhecer as coisas profundas dele. Ele aplaude, ele comemora. Mais uma vida que caiu no meu engano, que caiu na minha armadilha, na minha cilada. Então, muitas pessoas que conheceram as coisas profundas de Satanás ficaram envolvidos e enredados por essas coisas. E isso trouxe para a vida delas más consequências terríveis. Elas tiveram que conviver com isso, como resultado da tola ação de querer conhecer as coisas profundas de Satanás, que é um erro fatal para qualquer ser humano. Então, hoje os seres humanos não podem ignorar, ou melhor, não podem ignorar esse fato, que conhecer as coisas de Satanás, que conhecer as coisas profundas de Satanás é algo destrutivo, é algo maligno, que infelizmente cega o entendimento das pessoas. O Deus desse século, que é o diabo, ele faz isso acontecer. E as pessoas caem nesse engano há muito tempo. Então, nós devemos parar com esse tipo de coisa. A humanidade de forma geral. Se hoje existe alguém por aí que está envolvido nesse ato de querer conhecer as coisas profundas de Satanás, pare com isso agora. Não continue. Sai fora. Fuja disso. Escape dessa coisa. Desse mal. Você pode se livrar disso sim. Então eu espero que você faça isso. Porque não é bom. Pelo contrário, é perverso, mas é maligno. E querer deliberadamente se envolver com essas coisas é uma ação insana do ser humano. É uma loucura. Então, esse erro não pode continuar sendo cometido pelas pessoas. E o objetivo de eu estar falando aqui é exatamente esse, fazer as pessoas pararem para pensar, para analisar o quão isso é mal. E muitas pessoas podem estar nesse caminho agora. Mas é preciso sair deles. Sair desse caminho. Que não serve para você, nem para mim, nem para ninguém. Sem dúvida alguma. Então, eu espero que as pessoas não queiram mais isso. Se você quer mesmo algo bom para a sua vida, você tem sim que conhecer as profundezas de Deus. Isso sim é bom para o ser humano. Quando alguém toma a decisão firme de conhecer as profundezas de Deus, o próprio Deus, pelo Espírito Santo, revela isso para a pessoa. E a pessoa passa a ter um conhecimento bom, útil, agradável, perfeito, incomparável, inigualável, que não há paralelo no mundo. Então, o melhor para o ser humano é conhecer as profundezas de Deus. É isso que tem que ser buscado. As pessoas têm que querer isso de forma intensa, verdadeira, sincera.
Porque os resultados disso na vida da pessoa produzirá sabedoria, entendimento, produzirá bons resultados dia após dia, sem dúvida alguma. Então agora é hora de entender isso. E quem entender isso, com certeza vai se dar bem. Porque o nosso Deus e Pai não quer que nenhum ser humano se envolva ou conheça as coisas profundas de Satanás. Não. Ele não quer isso para ninguém. Porque ele sabe que isso é errado. Agora, o ser humano tem que saber que isso é errado. Hoje em dia. E eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos de muitas pessoas. Para que assim, elas não queiram mais se envolver com essas coisas. Então, agora, cada pessoa tem que tomar a sua própria decisão. Eu não posso forçar ninguém a fazer isso. A pessoa tem que tomar a sua decisão própria para fazer o que é melhor para si mesma. Então eu espero que com isso que eu falei aqui, as pessoas agora possam acordar. Porque o Deus deste século, que é o diabo, ele não quer que você se dê bem ou que você creia em Deus ou em Cristo Jesus. Ele não quer a sua conversão ao Senhor Jesus. Pelo contrário, ele quer que você conheça as coisas profundas dele para que você fique sendo escravo dele. Isso é ruim para qualquer pessoa. Então eu espero que essa mensagem possa fazer com que as pessoas deixem cair a ficha da verdade. E a verdade é que você não pode, em hipótese alguma, em momento algum de sua vida, querer conhecer as coisas profundas de Satanás. Não faça isso em tempo algum. Não cometa esse erro, que pode complicar a sua vida em muito. Então eu espero que você entenda isso. Essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.